tinha umas coisas novas aqui para adicionar no grupo do WhatsApp. Que eu também estou usando pelo... Eu vou voltar aqui a apresentar, certo? A gente não demora muito também. Compartilhar minha tela. E... Cadê? Aqui. Do slide atual. Eu oculto isso aqui. Vamos lá. Eu tinha colocado no anterior, perdão. Vou botar isso aí. Que aqueles vídeos falam muito sobre isso. Aqueles vídeos estão lá no YouTube, que eu compartilhei tanto pelo WhatsApp, quanto pelo chat, que realmente não dá para acompanhar, que vai haver uma defasagem muito grande de tempo entre o que está aparecendo para mim aqui e o que vai aparecer para vocês. Então, os vídeos é melhor vocês verem com calma à parte, que aí eu não vou poder, não dá para acompanhar. Mas, um primeiro, realmente dizem que não é bom mostrar vídeo grandes pelo Google Meet. Mas ele fala justamente disso, de estereótipos. Todos os dois falam de estereótipos em relação à ciência e arte, começando pela ciência e arte. Que a ciência, acho que é o matemático, fala lá, acho que não sei se é o Bruce Lee, me lembro sobre o sobrenome dele, que se você pergunta para uma pessoa, assim, como ele faz entrevista com gente na rua, o que é ciência para você? E o que é arte? Será que elas têm a ver uma com a outra? Aí a pessoa vai dizer que não, que o que vem à cabeça quando fala em ciência é razão, é método, lógica. E arte, o oposto, certo? E o que é pensar com o pessoal daquele o porquê do projeto, que é Ensinando Ciência com Arte, do pessoal do Departamento de Química Médica da UFRJ. E eles colocam lá a pesquisa que eles fizeram e que há estereótipos fortes, e tanto em relação à ciência quanto à arte. E que o principal, realmente, estereótipo é essa dicotomia. Coisas relacionadas com a ciência, tudo relacionado à razão, pensamento lógico, a método, é ciência, e fantasia, imaginação, emoção, subjetivo, subjetivo em termos do mundo subjetivo, é com a arte. Então, o que eles nos mostram é que não é por aí que há a diferença. A diferença não é essa. A diferença é principalmente nos objetivos da ciência, que são objetivos diferentes da arte. Elas podem se encontrar em muitas coisas, em muitos pontos. Então, na ciência existe subjetividade, existe emoção, é uma atividade humana como qualquer outra. Mas só que é uma atividade humana que objetiva construir um conhecimento validado pela natureza. Então, o que a gente vai ver ao longo da história da ciência é essa validação e desenvolver métodos que permitem fazer essa correspondência entre o conhecimento e a própria natureza. E o método experimental foi fundamental para isso. A concepção que Aristóteles não tinha, porque Aristóteles desenvolveu, o método dele era empírico. Era empírico em termos de base. Mas vamos ver ainda, não vou adiantar agora. Então, essa separação, essa dicotomia não existe. Enquanto a ciência
é uma atividade humana, tem todas as características de uma atividade humana, social, etc. De conhecimento simbólico, está inserido na cultura simbólica humana, não está desconectado de tudo isso e tem todos os problemas também. Grande questão. Os cientistas ou os pensadores erraram mais do que acertaram. Galileu mesmo teve muitos erros. Darwin também. E problemas pessoais. E vida pessoal. Né? A gente vai ver um documentário sobre Galileu que ele teve 3 filhos ilegítimos, 2 filhos e um filho. Ilegítimos. Que ele nunca se casou. Né? E o próprio Darwin levou 20 anos para publicar a teoria da evolução pela seleção natural, porque ele sofria de síndrome do pânico. Ele tinha muita ansiedade e muito medo do que poderia acontecer com a família dele e também para não ferir a mulher, que era uma cristã devota, bem carola. Eita, desculpa, se alguém falou comigo, eu não ouvi. Eu não coloquei de volta o fone de ouvido. Alguém falou comigo, eu não ouvi, viu? Agora sim. Então, e, mesmo jeito, a arte também é uma atividade humana. Agora, realmente, de fato, os artistas, ao construírem a obra de arte, né, que é algo que é validado pela própria arte, ele pode usar conteúdo. Mais adiante, eu posso até mostrar para vocês artistas que usam conteúdo da ciência para fazer arte. Mas a validação é pela própria arte. Então, ele pode até mostrar conteúdo científico na obra, mas o que interessa é a qualidade artística daquela obra, e não o discurso científico que é validado pela natureza. Certo? Mas, em geral, os artistas também, ao tocar no senso estético, acabam tocando nas nossas emoções. É por isso que tem muito a ver com a emoção à arte, é porque os artistas que são muito inspirados pela emoção para fazer a obra. Mas a obra de arte envolve também metodologia, envolve métodos próprios da arte, mas envolve conhecimento, envolve tentativa e erros, envolve um monte de coisas que também requer aprendizagem do próprio artista. Não é a coisa do... E, às vezes, questionamentos, que é algo da filosofia, mas a arte usa muito questionamento da própria arte, muitos artistas fizeram isso. Né? Tem vários exemplos. Então, ciência e arte, ciência e filosofia. A ciência moderna é filha da filosofia natural, que era uma parte da filosofia. A filosofia surge como um questionamento das crenças. Então, a base da filosofia é o questionamento racional, é o pensamento racional, para explicar a natureza, que deu origem à filosofia natural, e para explicar questões humanas. A questão do próprio conhecimento é a epistemologia, a questão da beleza e o que a gente acha bonito é a estética, a questão da natureza do ser, a ontologia, a questão da causa primeira de tudo é a metafísica. Mas a questão do comportamento de como se comportamento está na ética, o relacionamento, né? Então, não existe mais a filosofia natural, existe sim ciência. De certa forma, a ciência é uma continuação da filosofia natural. Galileu não se chamava de cientista, ele chamava a si mesmo de filósofo. Ele era um matemático que virou filósofo. Um matemático de formação,
professor de matemática que para ascender socialmente, pediu o título de filósofo para ele, pela corte dos Médici, da Toscana. Uma ascensão social para ele e status intelectual. Ele deixa de ser um mero professor de matemática para passar a ser um pensador, né? A situação na época era bem diferente. A questão da religião é um pouquinho mais complicada para a gente, porque a religião, com o tempo, tornou-se, digamos assim, foi assumindo o papel de explicar até aquelas coisas que estão envolvidas pela metafísica, causa primária de todas as coisas, mas a partir da orientação dos fundadores das religiões, como o Siddhartha Gautama, o Buda, o Jesus, né? O Yeshua, o Muhammad, o profeta Muhammad, como os grandes fundadores dessa religião, os grandes líderes religiosos que vão, ao longo da história, sendo interpretados. E, então, a religião fica com aquelas questões também. Eu não quero entrar agora, porque a questão agora é muita discussão. A religião ficou com aquelas questões que não são resolvidas em termos de método naturalístico, que a ciência, ao explicar a natureza, ela assumiu uma metodologia baseada na própria natureza, certo? Depois vocês vão ver, podem ver à vontade, documentário de Richard Dawkins, 2 documentários dele. Na realidade, cada desses 2 documentários eles são divididos em 2 partes. A gente pode considerar que são 4, em que ele critica religiões, porque ele é um ateísta, é melhor falar ateísta e ateísmo do que ateu, porque aí é postura filosófica mesmo, dentro do sistema de crença, é um ateísta militante, Richard Dawkins. E bastante polêmico, né? E é bom citar o exemplo dele porque ele é biólogo, é um etologista. Tornou-se famoso por causa de um livro em 1976. Ele está vivo ainda, está beirando 80 anos, se eu não me engano. Mas a gente, no século XX, a gente vai ver essa coisa. Mas se vocês quiserem procurar vídeos de Richard Dawkins sobre religião e sobre pseudociência, esse documentário, que é um documentário sobre religião que pode ser dividido em 2 partes, que é Deus, um delírio, e o vírus da fé. E sobre pseudociências tem os inimigos da razão e que tem 2 partes. Inimigo da razão, as pseudociências, e inimigos da razão, medicina alternativa. Os títulos já dizem tudo, né? Deus, um delírio, tem um livro dele, Deus, um delírio, e o vírus da fé, fala da educação religiosa, da doutrinação religiosa de crianças. E os inimigos da razão é posterior. O que fala das pseudociências. Começa logo com qual? A astrologia. Então, no final de contas, que é uma pseudociência. O problema da pseudociência é ela se travestir de se dizer ciência, mas não é. Porque não tem evidências embasadas numa metodologia naturalística devidamente corroborada. Eu não vou falar a palavra comprovada, porque a gente nunca comprova coisa nenhuma, a gente corrobora, porque há sempre dúvida. Até o presente momento, por exemplo, Einstein está sendo corroborado pelos dados
empíricos que ainda estão em vigor. Estão sendo incorporados, comprovado da ideia de certeza. Então, o método naturalístico da ciência não permite ter certeza. A certeza. Certeza é o 100%. Não, certeza quando não resta dúvida. E o método naturalístico tem que encarar que nós temos limitações. Se a gente se reconhece como limitado, nunca vai ter certeza. A certeza é para aquele que acha que não tem, né? Só se fosse só se sujeito para ter certeza de coisa em relação à natureza, ele fosse onisciente, coisa que o ser humano não é. Então, a questão também é a seguinte, um caso da astrologia mesmo. Se o astrólogo diz que o que ele faz é ciência, ele está, na realidade, sendo pseudocientífico. Agora, como origem, dentro da história do conhecimento humano, a astrologia seria uma magia natural, que é algo que ainda era muito em voga até o começo da Idade Moderna. A alquimia era uma magia. Não é uma pseudociência, porque não é, nem ciência é magia. E o que é magia natural? Aí não tem nada a ver com sobrenatural. E foi virando coisa sobrenatural depois que ela vai sendo abandonada em termos de filosofia natural. Tinha muito praticante de magia que eram ligados à filosofia natural e consideravam que o que ele fazia como algo válido. A magia é a manipulação das forças ocultas da natureza, ou reconhecer os efeitos de certas forças ocultas na natureza. A ciência moderna abandona o conceito de força oculta, abandona esse conceito que isso existe. O próprio Galileu refutou totalmente, ele não aceitava isso. Que existissem forças ocultas que o ser humano não seria capaz de identificar. Só seria capaz de sentir os efeitos e, a partir destes, se manipula para... Então, a base da magia natural é essa, certo? Ou seja, dos magos. E a astrologia faz parte, tanto é que um alquimista era um astrólogo também, certo? E, com o tempo, isso foi... Na época de Galileu mesmo, o Johannes Kepler tinha ainda o pensamento mágico, apesar de ter desenvolvido um sistema astronômico que foi bastante avançado para a época, que deu base para Newton, enquanto que Galileu, por ser teimoso em relação ao que ele acreditava, acabou rejeitando Kepler. Né? Eu vi também porque o linguajar de Kepler ainda era muito ligado à magia natural. Certo? Ele, por incrível que pareça, Kepler acreditava em astrologia. Fazia mapa astral. Ou seja, para o Kepler fazia, na mesma época de Galileu, escrevia mapa astral e comentava muito sobre a análise que ele fazia de gente conhecido dele, que encomendava, e que parentes dele mesmo. E isso deixa muito documento para os historiadores. Esses comentários sobre a vida da pessoa, do parente dele. Então, isso é uma outra discussão. Por exemplo, negócio já absurdo do absurdo, dizer a Terra plana é um absurdo, porque nem a astrologia aceita isso. Mas, sei lá, eu não vou perder tempo com isso. Pronto, cultura simbólica humana, como é que... Isso é que a gente já viu, que estava vendo no começo da aula. Ciência versus a cultura simbólica humana. E salientar uma coisa, talvez
é que animais têm cultura. A cultura simbólica. Vamos lá. A gente já falou qual seria o conceito de símbolo. Mas, olha, cultura, vamos conceituar a cultura como todo conhecimento ou comportamento, ou coisa que leva a um comportamento não inato e que é aprendido, que tem aprendizagem e é compartilhado socialmente. Símios têm cultura e muitos animais sociais têm cultura também, certo? Mas, do mesmo jeito, também existe uma... Depende do grau também de complexidade. Em muitos animais, mesmo eles não sendo sociais, mas, por exemplo, no caso de muitos mamíferos, como eles têm que aprender muita coisa a partir do contato com a mãe, e não é algo inato que, se ele for privado do contato com a mãe, mesmo que ele sobreviva em condições artificiais, mas se ele não aprender, ele não nasce sabendo. Né? É tudo que não é inato, certo? E que se ele aprender com a mãe, já é uma interação social. Isso já é uma interação social. E que é para favorecer a chamada herança cultural, favorecer a sobrevivência dele. Permite favorecer a sobrevivência, certo? Então, existe vantagem adaptativa, né, na propagação cultural. Que se a mãe, no caso for só a relação da mãe e filhote, se a mãe não souber ensinar, provavelmente aquele filhote não vai sobreviver. Ele não sobrevivendo, não deixa seus genes adiante. A linhagem para. Então, a eficiência dessa aprendizagem é muito importante para a própria sobrevivência, que a questão de evolução não depende apenas dos genes. Tem o nível genético, tem a dimensão genética, tem a dimensão epigenética, tem a comportamental e a cultural para a aprendizagem, certo? E o ser humano tem aquela danada do símbolo, que a gente está aqui por conta dele. Tem a nossa cultura acumulativa, que existe toda a ferramenta, o símbolo é uma ferramenta extremamente poderosa, a cultura simbólica é algo extremamente poderoso, mas também é o nosso calcanhar de Aquiles, é tanto nosso ponto forte quanto fraco, porque ele nos desconecta da realidade concreta, certo? Ele faz com que a gente se desconecte da natureza. E outro também, o John Zezan, que critica fazer o que a gente é desconectado da natureza, entra em desequilíbrio com a natureza por não vivermos na natureza, e vivemos sim no símbolo, na cultura simbólica. À parte, ficou uma coisa à parte. Mas isso deixa para depois esse tipo de discussão. Certo? Sim, eu queria dizer que já se observou em condições experimentais alguns símios superiores, como bonobos e gorilas, em condições experimentais, em contato com o ser humano. E tem um caso de um bonobo, só lendo no livro lá para ver qual é o nome dele. É só procurar pelo nome, o caso desse bonobo, você tem a referência dela e ver a referência original. Eu vi também do tema que eu falei agora, está num livro que é de Eva Jablonka e Marion Lamb. É uma israelense e uma americana. Americana não, perdão, britânica. Né? Que trabalham com evolução
E ela faz essa referência a um bonobo que se observou que ele estava entendendo algumas palavras em inglês. Ele não foi nem condicionado, estava entendendo pelo convívio com o ser humano. Ele não era capaz de emitir, porque ele não tem os símios superiores, nenhum deles tem a capacidade de articulações como a gente tem, que é extremamente complexa. A quantidade de sons que nós conseguimos fazer com o nosso aparelho fonador é enorme. Tem algumas línguas, aquelas do deserto Kalahari, então, tem uma língua lá cheia de clique e de sons diferentes, que parece aquele, não é aquele que tem no hip hop, parece aquele tipo de sons que fazem parte da língua, fazem como se fossem consoantes. E a quantidade enorme de vogais, fora que nós podemos ter línguas tonais, a quantidade de forma de comunicação que a gente tem é enorme. De vogais que nós conseguimos pronunciar diferente nessa A, E, I, O, U, não, porque a gente tem uma para nasalizar, pode ser mais longa, mais curta, mais anterior, posterior, e consoantes diferentes, então, a gente tem o nosso repertório na nossa língua, mas, né? Então, nossa capacidade de articulações é enorme, e isso favoreceu a construção de línguas, né? A partir também dessa atribuição simbólica. Mas se observou que esse bonobo estava entendendo inglês, ou seja, ele estava com ele tem a capacidade cognitiva de entender o símbolo, de associar aquela palavra com algo concreto, e uma palavra que é totalmente arbitrária. Só que ele não criou. Certo? Então, o que nunca foi observado, eles, para se comunicar em condições naturais, eles usam algo mais concreto. Apontar, gestual do corpo, a linguagem corporal, que é algo mais concreto, né? Algo concreto, não é simbólico. Ou emissão de sons que são indicativos de estado emocional. Então, o símbolo é algo que foi observado mesmo do jeito que nós temos na cultura humana, pelo ser humano. E eu sempre falo o seguinte, e isso é um erro do pessoal da antropologia. A cultura humana não é só simbólica, é também simbólica. A gente tem parte do nosso estado cultural que não é simbólico. Certo? É também simbólica, porque a nossa própria aprendizagem é muito simbólica, mas se o pessoal que vive em contato com a natureza mais direto e que não desenvolve uma cultura simbólica mais sofisticada, como é observado em alguns povos que o John Zezan, ele faz coloca essas análises, é que eles têm um contato com a natureza muito mais perceptivo, muito mais da percepção do que da memória a partir do símbolo. Eles sentem a natureza e respondem àquele momento presente, o que está acontecendo ali. A percepção presente do que está acontecendo. Então, tem os sentidos muito mais apurados e nós temos o pensamento abstrato muito mais desenvolvido. E provavelmente, falando em cultura simbólica, humano envolve talvez o gênero homo. A gente não sabe quando surgiu o símbolo. Se um bonobo é capaz de entender, outros primatas, provavelmente até antes do gênero homo, porque todos esses nossos antepassados, todos eles entraram em extinção, né? Todos eles entraram em extinção. Quando surgiu, fica muito difícil de saber. Mas o Neandertal devia ter, sem dúvida nenhuma, mas talvez antes dele, que o Homo erectus. Nossa linhagem é mais ou menos assim. O Homo erectus, que gerou uma linhagem dele, que eu acho que é o Ergaster, na África gerou o Homo sapiens. E uma linhagem do Homo erectus na Europa gerou o Neandertal, por seleção natural mesmo, cada clima bem diferente. Então, como padrão de vida do Neandertal, provavelmente eles tinham símbolo,
ou tinham comunicação simbólica, né? Quando as duas espécies se encontraram e houve uma certa miscigenação, eles já tinham cultura simbólica diferente, mas tinham. E a origem da cultura mesmo sendo simbólica, é a relação que aquela população tem com a natureza, pelo que a natureza oferece para eles. É o lado concreto da cultura, né? Esquece que, por mais eu estou lendo aqui para a hora, por mais arbitrário que seja o símbolo, ele é baseado em algo concreto. A base são coisas concretas. Depois vão surgindo ideias abstratas. Toda origem é algo concreto, e muitas vezes algo concreto e algo que a natureza que oferece aquelas populações originais. Algo que a natureza que vai oferecer para elas. Certo? E não, né, não é total, ou seja, não é algo totalmente arbitrário em termos de origem. Ou como a gente pode dizer o seguinte: a palavra milho e como se escreve é algo arbitrário, mas a planta não é. Ela existe como algo concreto e que vai depender. Ela existe, é lógico que ela existe a partir de uma seleção artificial o milho, mas não é mais como o selvagem original, foi feito seleção de caça de cachorro, vai, né, adaptado àquele clima, mas depende de clima, depende, não é algo concreto, totalmente arbitrário. Tem algo concreto por trás do milho e tem outras coisas concretas que a gente precisa de certas coisas que existem concretas para sobreviver. Certo? A gente não vive no símbolo de fato. Nós não sobrevivemos dentro do símbolo. Nós não estamos. Bem, vou passar aqui adiante. Essa classificação, certo, que eu coloquei lá como naturais, formais, sociais, é uma classificação que eu só para enfatizar até o nosso objetivo da disciplina, ou do nosso componente curricular, é que o que astronomia, física, química e biologia são ciências naturais. Ciência que estuda os fenômenos da natureza mesmo. Certo? São fenômenos que existiriam mesmo se a gente não existisse. Mais ou menos por aí. Certo? São as ciências da natureza. Porque eu realmente, às vezes não precisa dizer exata e não exata. Isso não existe ciência inexata. Existem ciências que usam mais matemática que a outra. E a própria matemática não é uma ciência natural. É usada como ferramenta pela ciência, mas ela em si é uma ciência formal. Faz parte das ciências formais, são as ciências das relações lógicas, das relações. E é uma coisa complicada, que é o seguinte: elas em si, matemática, lógica e até a cibernética, a informática, a lógica é muito mais do que a lógica que foi lá de Aristóteles. Tem a lógica booleana, a lógica e outras lógicas, surgiram no século XIX, século XX, outra forma de circuito lógico, etc. Tem lógica binária. São coisas abstratas. Mas quais que são aplicadas na natureza? Porque as ciências formais, elas estudam as relações entre propriedades. E isso é uma coisa que acontece na natureza. Certo? Isso é uma coisa que acontece na natureza, que são grandezas como massa. Certo? Então, pode-se matematizar a natureza, ou a representação, perdão.
A natureza não é matematizada, isso seria muito platonismo. Que, aliás, era o pensamento de Galileu. Ele foi meio radical quanto a isso. Mas o que houve foi uma matematização da representação, ou seja, dos símbolos, da natureza. A natureza passou a ser representada de forma matemática naquela época de Galileu, de Kepler, e, e, e isso foi consolidado com Newton. Realmente, o auge, quando foi consolidado. Realmente, depois, é lógico que foi plenamente desenvolvida, com Einstein, com tudo que era possível fazer, né, física, sem fazer nenhum experimento, que é o caso de Einstein. Mas é lógico que ele se baseou em experimentos que ele leu na literatura. E as ciências sociais são aquelas ciências do fenômeno social humano. Quando a gente faz, eu prefiro colocar a palavra social do que humana. Ciências humanas. Ciência humana é uma terminologia vaga. Okay? E a anatomia humana? A anatomia humana é uma ciência natural. Se você falar de biologia humana, está sendo é um texto relacionado às ciências naturais. Agora, quando é o fenômeno social humano, que é um fenômeno que não existiria se nós não existíssemos, aí é uma ciência social, como a antropologia, a sociologia, as sociais aplicadas, a economia. Como uma pessoa de filosofia que dizia que os economistas pensam que a economia é uma ciência exata, por lidar com muitas equações, muita matemática, mas é uma ciência social, né, em que envolve a questão do comportamento social humano, que não é nada simples. Inclusive, tem um comportamento, e, aliás, o comportamento social humano não é racional. A gente usa a racionalidade só para justificar algumas coisas, mas a parte racional é... Bom, vamos. Eu quero colocar aí também, nessa primeira aula da gente, que também vamos diferenciar. Espera aí, vou dar uma paradinha. Cadê meu apontador? Lucas, eu já te adicionei, Lucas, no grupo. Eu estou adicionando aos poucos o pessoal que manda mensagem para mim. Olha, quando você perguntou se a matemática consegue representar a natureza de forma quase perfeita, seria ela parte da natureza? Não é a matemática que é parte da natureza. O que é parte da natureza são relações entre grandeza, entre forças, que podem ser colocadas na linguagem matemática, em termos de linguagem matemática. Não é matemática que faz parte, mas a gente pode representar realmente a força, relação de força na natureza, como força gravitacional. Tem 4 forças básicas. O número está lá no cigarro. Eu acrescento depois você vê. Já. Tá? Porque agora no intervalo eu acho que eu adicionei umas 3 pessoas ainda. Olha, as forças da natureza, a física atualmente considera que tem 4 grandes forças. Vou falar da mais fraca para a mais forte. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. E essas forças geram relações, certo? Que essas relações é que são colocadas em termos de leis, certo? Que o sentido das leis, sim, das leis da natureza atualmente, não existe mais aquele sentido que existia no começo da ciência. No começo da ciência, as leis
da ciência, o que era chamado de lei da natureza, eram como se fosse coisas que regulassem, ordenassem na própria natureza. Então, era um conceito muito mais legalista, digamos assim. São coisas que ordenam a natureza, são as leis da natureza, porque são leis de Deus, como fossem ordem, né? Leis, no nosso sentido legal, no sentido do direito, certo? Que você tem que obedecer. Não. As leis da natureza, no sentido mais moderno, mais atual, são as relações de grandezas que são consequência da relação dessas forças que existem na natureza. Por exemplo, a força eletromagnética, só estamos comparando a eletromagnética com a gravitacional, é bilhões de vezes mais potente que a gravitacional. Certo? O que acontece é que a força gravitacional, ou seja, essa deformação espaço-temporal em torno da gente, nos prende aqui, mas não nos esmaga por causa da força eletromagnética, que mantém a integridade do átomo, que é justamente a força gerada pelos orbitais eletrônicos em torno do núcleo, que é muito maior que o próprio núcleo. E o núcleo não se desintegra por causa das forças nucleares. Por isso não repele, não há repulsão de carga positiva lá dentro, porque aí é força eletromagnética, a repulsão de carga positiva. E o próton, apesar de muito pequenininho, muita massa e muito apertado, as forças que mantêm a integridade do núcleo são muito mais poderosas que a eletromagnética, que repele. Então, a vida aqui não é esmagado, porque a força eletromagnética segura. É muito mais poderosa que a gravitacional, em ordem de bilhões de vezes. E o núcleo também não explode, porque tem forças nucleares que seguram o núcleo. Que o núcleo é como se fosse uma bolinha de gude no meio do estádio de futebol. Enquanto o resto do estádio é os orbitais dos elétrons, que representa aí, está formando a força eletromagnética. E são reforçados pelas ligações químicas, o equilíbrio entre a carga eletrônica, tem que gerar o equilíbrio, eles fazem aquela ligação. Isso é aquilo que você vê em química. Agora não vão. Tá? Então, por isso que a natureza pode ser representada em termos matemáticos. Em termos matemáticos. Não é que a matemática faz parte da natureza, e sim essas relações de grandeza é que fazem parte. Quanto maior a massa, maior vai ser a deformação espaço-temporal, né? O número de elétrons em torno de um núcleo vai interferir e com as ligações aquele átomo pode fazer, e isso vai interferir. Né? Não é à toa que o átomo de carbono é a base das moléculas orgânicas, porque ele pode fazer 4 ligações covalentes estáveis, certo? Enquanto o silício faz 4 também, mas são instáveis, na presença do oxigênio, são mais difíceis. Então, o carbono foi realmente o átomo da vida, né? Que permite fazer moléculas grandes, certo? E vou voltar aqui à apresentação. Cadê o PowerPoint? A introdução é aqui. Vou colocar assim vocês estão vendo direitinho. Né? Só falta esse slide e esse outro. O que é chamado conhecimento em primeira pessoa, para a diferença segunda e terceira, é melhor inverter. O conhecimento científico, ou do tipo de conhecimento científico, que é um discurso sobre coisa, sobre algo, vai ser sempre em terceira pessoa. Uma teoria, pode ser uma teoria, uma obra de arte também é em terceira pessoa. Conhecimento religioso é em terceira pessoa. Se fala das coisas, está se falando sobre algo, mas a comunicação é em segunda pessoa, que é o conhecimento que permite, ao lado da cultura simbólica, que permite a comunicação.
de uma pessoa para pessoa. Então, por isso se chama em segunda pessoa. E o em primeira pessoa é o que está dentro da cabeça do sujeito, dentro da cabeça em termos de experiência. Certo? Esses dois últimos slides eu termino essa apresentação. Olha, tem nos anos 80, um neurobiólogo propôs um experimento mental, certo? Vocês imaginem, imaginem uma bióloga, uma neurobióloga, que de propósito foi criada num ambiente em preto e branco. Não é porque ela tinha deficiência visual, porque ela foi criada a vida toda, simplesmente mental, tá? No ambiente em preto e branco. E aprendeu tudo, inclusive o que a gente ainda nem sabe hoje, que é possível saber sobre cores. Nunca viu cor, só preto e branco, e tons de cinza, né? Somente preto e branco. Inclusive, foi criada com filtro, sei lá. Ela nunca viu cor na vida. O experimento é esse, o experimento mental. Uma pessoa que nunca viu cor na vida, mas aprendeu tudo sobre a física das cores, que é um conhecimento em terceira pessoa, e sobre a neurologia das cores, o funcionamento dos olhos e do cérebro, e quais são os circuitos necessários. A pergunta que ele faz é o seguinte: ela tendo todo o conhecimento em terceira pessoa, adquirido por em segunda pessoa, que é pela comunicação, pela leitura, etc., também, e pelos próprios experimentos. Mas ela nunca viu cor na vida. O que acontece, que aconteceria a ela quando, de fato, visse uma cor? A pergunta que ele faz é isso. É essa. Se acrescentaria algo ao que ela já sabia, ou ela já sabia tudo que era para saber? A grande maioria das pessoas que responderam a isso disseram: sim, ela vai ter um conhecimento novo, que é o de primeira pessoa, é da experiência. Nunca viu cor na vida, quando vê cor, ela vai saber o que é. Não adianta ter todo o conhecimento em terceira pessoa sobre cor se ela nunca viu. Certo? Também é como explicar cor a um cego. É um exemplo de cor, mas a mesma coisa, o som é uma experiência em primeira pessoa. Os sentidos são uma experiência em primeira pessoa. Não é conhecimento em terceira, é experiência pessoal. Isso que é o qualia, colocado aqui como que em filosofia eles chamam de qualia, que é a base da nossa consciência. É a experiência subjetiva. Que, citando de novo Eva Jablonka, mas agora uma outra autora, Eva Jablonka e Simone Ginsburg, esse livro é de 2019, que eu li. Inclusive, li ano passado, em 2019, logo que recebi, porque eu fui dar uma palestra e eu achei o assunto interessante para a palestra, eu li e estou relendo, que elas falam juntou uma bióloga evolucionária com uma neurobióloga para ter uma proposta de como é que surge qualia, como é que surge a experiência subjetiva pela evolução, certo? Que qualia não é exclusivo da gente. A sensação subjetiva, o sentir dor, sentir prazer, ter a percepção de cores, do sentido, ter algo subjetivo que sente. Sentir o prazer, sentir impulso, mesmo sem o pensamento abstrato. Isso não precisa de pensamento abstrato, mesmo sem um símbolo. Isso é algo para eles que é mais básico do que a memória episódica.
Memória episódica é algo que vai além. É a memória do evento. E muitos animais demonstram ter memória de eventos específicos. Praticamente todos os mamíferos, muitas aves, muitos répteis, alguns. Então, muitos vertebrados, de modo geral. Ela diz, talvez não todos, porque a gente não sabe. Qualia, provavelmente, todos os vertebrados têm. Cefalópodes também. Né? Eu senti dor. Eu tenho o que a gente chama, de modo geral, de sentimentos. Então, qualia, que a base seria para ela, seria a base da consciência, no estado mínimo de consciência. Aí temos a memória episódica. A partir da memória episódica, um nível maior é o símbolo. Criar símbolo. Né? Então, como eles falaram, que provavelmente uma pessoa, por mais que ela saiba o que é uma cor, mesmo se ela nunca viu, o que ela sabe em terceira pessoa o que é uma cor, se ela nunca viu, ela não vai ter, quando ela vê, realmente ela vai ter outra coisa. Então, é uma outra coisa. Tá? E aqui, vou colocar esse último slide, certo? Em que é um apanhado geral de como se encara os seres vivos ao longo da história da ciência. Certo? Os seres vivos eram encarados como máquinas até o século XVIII, que é o mecanicismo. Nós vamos ver isso. Como um organismo, mas no sentido organicismo. Não a gente usa ainda a palavra máquina, não com o mesmo conceito, não com o mesmo contexto da época até o século XVIII. Certo? Um dos grandes pais do mecanicismo foi Descartes. Foi, digamos assim, necessário, né? Se encarar a natureza como fosse máquina, foi necessário para o desenvolvimento histórico, como eles podiam. Certo? O grande problema era eles começarem a achar que a natureza é uma máquina mesmo. Nós vamos ver isso. Tá? O organicismo, também a palavra organismo, hoje, que é usada hoje em dia, está fora desse contexto, que é do século XIX, que o próprio nome organismo significa, vem de uma palavra grega que quer dizer conjunto harmonioso. Para eles, a natureza era um conjunto harmonioso porque seguia leis da natureza. As leis da natureza geravam harmonia. Certo? A teoria da evolução de Lamarck é uma teoria organicista. Darwin, não. Mas coisa que a gente vai ver. Lamarck é organicista. Lamarck é organicista. Certo? Aqui cada vez está, porque minha filha está em quarentena também, ela faz veterinária, faltando 2 períodos para ela terminar. Faz tudo em areia, lá em areia. E ela levou a gata mais velha da gente, a cachorrinha dela, e adotou um gato, que é um caçula. E por conta disso, estamos com 4 gatas e um gato em casa e uma cachorra, num apartamento. O gato não ocupa muito espaço. É. Isso aqui é café. O gato até, digamos assim, eles são territorialistas, mas eles se acertam. Cães são bem piores. Né? Sim, aqui que ela me distrai. Então, olha, só citando um exemplo. Lamarck, quando ele considera que as girafas aumentaram o pescoço delas. Por quê? Porque na mentalidade organicista dele, quando havia uma mudança na natureza, o resto da natureza mudava
para se reequilibrar, porque as leis da natureza geravam esse equilíbrio, essa harmonia. Então, se houve uma mudança climática e as plantas tiveram que se ajustar a essa mudança climática, se ajustar, se transformar. Então, os seres vivos eram bem plásticos na concepção dele. Houve mudança climática, a lei da natureza encarregavam para que as plantas, as árvores, acompanhassem essa mudança climática, que foi aumentar a copa, e animais que dependiam dessa planta também tiveram que se ajustar em equilíbrio com essas leis da natureza. As leis da natureza geravam esse equilíbrio, certo? E que é muito diferente da concepção darwiniana. A concepção darwiniana já é sistêmica, que seres vivos como sistemas abertos, que se mantêm organizados graças a processos regulatórios e de controle e de troca com o ambiente. Desde uma célula até um organismo inteiro, até populações. O equilíbrio ecológico se dá não graças a uma harmonia das leis da natureza que gerem esse equilíbrio, e sim a sistemas de regulação, subsistemas, sistemas em todos os níveis, processos regulatórios. A própria seleção natural é um processo regulatório, certo? A seleção natural é um mecanismo regulatório. Aqui está para você, da bibliografia da gente, que eu coloquei o máximo possível, tá? Eu posso compartilhar com vocês, porque essa aqui não está lá no Cigarro, essa bibliografia. É aqui que a bibliografia complementar é enorme, que foi do curso especial. Coisas aqui que... Tá? Mas aos poucos vocês podem ver que já compartilhei textos em PDF. Vinícius perguntou: poderia explicar o que é cada um desses tipos de conhecimento, segunda a terceira? A questão é, o conhecimento de primeira pessoa é o conhecimento pessoal, referido da experiência, do sentir, certo? A gente tem conhecimento de terceira pessoa dentro da cabeça, onde o conhecimento científico, todo ele é em terceira pessoa. Quando a gente está pensando sobre as coisas, sobre algo, está em terceira pessoa. E o em segunda pessoa é o conhecimento, por exemplo, do idioma. O domínio do idioma é um conhecimento em segunda pessoa, que é o que permite a gente trocar, se comunicar, certo? Não sei se agora ficou claro. Realmente a coisa surge em primeira pessoa. Eu inverti, porque eu achei que seria mais fácil de entender, mas a coisa surge em primeira pessoa, que é a experiência pessoal de sentir a cor, por exemplo. Algo que não é possível para outra pessoa sentir. Certo? Que você não pode estar na cabeça de outra pessoa. Isso se uma outra pessoa comunica o que está sentindo, ela está usando segunda pessoa. E quando você entende o que ela disse, você, ao se colocar na sua cabeça, você está em terceira pessoa, já está, certo? A sua experiência pessoal, aquilo que é pessoal, intransferível, que é a consciência, é algo em primeira pessoa, é o qualia, tá? É isso mesmo. O terceiro é quando você pensa sobre o que está. Eu já é o formulado, tá, Vinícius? Primeira pessoa é o que você sente, segunda é o que você compartilha, a terceira é quando você já pensa sobre alguma coisa. Já está em terceira pessoa. Quando comunica, quando coloca na forma escrita. A perspectiva não é sistemática, é sistêmica, é dos sistemas que se desenvolve ao longo do século XX e que encara os fenômenos da natureza como sistemas. Sistemas são estruturas organizadas. Ela está querendo descer. Ó, dá tchau. Ó. Ela não gosta muito de colo.
Essa aqui, ela não gosta muito de colo. Ela estava no meu colo, eu peguei para botar no colo, porque ela estava querendo se ela estava se esfregando em mim, mas ela não gosta de ficar muito de colo, não. Mas ela gosta de ficar por perto. Ela fica sempre por perto. Ela... Tanto é que ela dorme aos meus pés, quando ela não gosta muito de ficar grudada. Sim, é ela que dorme aos meus pés, é ela que fica das... Não são 5? Então vamos lá. Perspectiva sistêmica que não, nenhum dos gatos aqui de casa chega para teclado, me invade desse meu espaço desse jeito. Só um deles, o gato, às vezes atrás de água, quando a água está fresquinha aqui, ela vem querendo, quando ele está com sede, às vezes ele vem atrás de água por perto, quando eu estou tomando. Hoje ele nem apareceu. Olha, sistema. O que é a teoria geral do sistema? Falando de modo geral também, sem redundância. Um sistema é um eu queria achar uma definição boa. Já falta só 10 minutos. O sistema. Falando escutando ser vivo. Pronto. Eita. Porque falar algo é uma coisa, fica tão vago isso. É tudo, inclusive da perspectiva sistêmica, o átomo é um sistema. É qualquer porção organizada do universo. Se você delimitar algo, você tem um sistema. Então, o ser vivo, um indivíduo é um sistema específico. Aquela célula é um sistema, considerar uma célula. Está ali um nível de organização sistêmica, certo? Em que tem uma delimitação. E ela tem que ser, para ela manter-se organizada, porque característica de todo sistema é a organização possível naquele nível. Então, o átomo ele tem uma organização possível devido ao seu nível, né? Como a matéria consegue se organizar naquele nível. Se ela não for organizada, tem um monte de partículas espalhadas aleatoriamente. E um átomo não é aleatório, ele tem sua organização. Então, a característica de todo sistema é ser organizado. Tem um nível de organização possível naquela. Então, a célula tem o seu nível de organização possível naquele nível da matéria, que é aquele nível microscópico. Então, a célula é extremamente sofisticada, extremamente complexa, porque para manter a organização, ela tem que ter processos regulatórios. Ela só mantém aquela regulação porque tem processos internos que mantêm a organização, que são capazes de manter a organização. Que processos internos são esses? São processos metabólicos que faz com que ela absorva, a célula absorva o que interessa a ela, a partir da membrana, e joga fora o que não interessa. E lá dentro ela tem o seu código genético, né? Tem o seu DNA, que também vai, que a partir de vários níveis, de vários níveis, consegue, por exemplo, consegue fazer proteínas que interessam a ela naquele momento, ou de acordo com vamos dizer, com a diferenciação celular, né, que vai ocorrendo, e isso é por marcação epigenética, que vai, moléculas de fora vão entrando, a cada geração das células elas vão se modificando, que vai havendo diferenciação da expressão gênica, então o DNA vai ficando todo marcado por reguladores. Então o processo todo envolve regulação, que é uma diferença muito grande em relação à mentalidade organicista, que pensava
que eram as leis da natureza que geravam harmonia. Não. Então, falando só de uma célula, encarando como sistema, ela se mantém organizada, não é porque tem a lei da natureza por trás daquela organização, e sim processos regulatórios que mantêm a organização da célula, que fazem com que a célula precise gerar mais ATP do que até gerar um ar. Olha, as células elas têm que, por exemplo, manter um nível estável de ATP, uma concentração estável entre ATP, ADP e AMP, e fosfato livre. Se o nível de ATP cair muito, ela morre. Então, ela tem que regular essa produção de ATP. E ela não consegue acumular. Está o tempo todo regulando, catabolizando moléculas como glicose para gerar ATP. Se ela parar e a ATP cai, ela morre, ou seja, não consegue manter a sua organização. Quando para, o sistema quando para, ele se desintegra. Então, nessa perspectiva sistêmica, vamos falar em nível ecológico. O equilíbrio ecológico ocorre graças à interação complexa entre todos os seres vivos, o seu meio, o seu clima, certo? Até entrar num ponto de equilíbrio. A própria seleção natural é um processo regulatório porque elimina aqueles que não são adequados a sobreviver ali, que não conseguem sobreviver, e ficam só os que conseguem. E isso é um processo regulatório. A diferença entre Darwin e Lamarck, certo? É eliminar os que não conseguem sobreviver àquele ambiente e deixar só os que conseguem. Então, o processo de seleção natural é um processo regulatório. Sim, um conjunto equilibrado de seres interdependentes, aí gera um equilíbrio, mas é um equilíbrio não pelas leis da natureza, e sim por relações entre eles, né? Que existe predação, existe formação, ele tem que aprender, o animal, se é um herbívoro, mas ele tem que se defender do predador, o predador ele precisa, para sobreviver, do herbívoro, comer, né? Se ele, uma dessas, ao atacar um herbívoro, ele pode morrer, né? Também um leão pode ser morto por um búfalo. Então, nisso ele morre e acaba sendo decomposto e, no final das contas, tudo volta. Então, não é equilíbrio dependente das leis da natureza, e sim das relações entre eles. É o Wikipedia disse. Assim, uma questão também, entender pequeno para entender o todo, é o seguinte, que a coisa do sistema, a questão do sistema, certo, é que o todo vai ser sempre maior que as partes em termos de funcionamento, porque o todo é gerado pelo funcionamento das partes, mas não é só um somatório feito um relógio, feito uma máquina mecânica. Tirou uma peça, ele para de funcionar. As peças, não existe peças numa célula, existem moléculas. É um sistema químico. Elas estão sempre mudando por reações químicas. Está sempre entrando moléculas e saindo moléculas. E a troca de matéria, energia e informação com o meio o tempo todo. Então, o próprio... existe uma palavra que se usa em teoria geral dos sistemas, que esses sistemas organizados, eles geram propriedades emergentes. A própria vida é uma propriedade emergente. É uma propriedade que é uma consequência do funcionamento do sistema. Certo? A própria consciência, digamos assim, e a aprendizagem, a consciência seria uma propriedade de acordo com alguns neurobiólogos, porque nem todos, mas do ponto de vista mais científico, seria isso, que a consciência é uma propriedade emergente do nosso sistema nervoso, como um todo. Nosso corpo, é lógico, o sistema nervoso está encaixado em todo sentido, da pele, está tudo sozinho, não funcionaria. Mas a gente tem uma consciência, foi uma propriedade dele, do sistema. O sistema nervoso seria um subsistema, etc. Então,
Existem as propriedades emergentes do sistema, que é algo que vai além do próprio sistema, que é um produto do funcionamento deles, certo? E por isso que, do ponto de vista mecanicista, isso não é possível, porque eles estavam encarando os seres vivos, eles encaravam os seres vivos como um relógio mecânico. Um relógio mecânico, cada parte contribui com uma pequena peça do funcionamento. Olha, estou avançando um pouquinho, mas se vocês querem ficar um pouquinho mais, vamos lá. Só para esclarecer mais. Tem uma citação de Edgar Morin, como falei para vocês na aula. Não, porque o que chamam hoje em dia de sistemática não é sistema. Sistemática é o estudo da classificação dos seres vivos. O processo de classificação dos seres vivos. Não vamos confundir perspectiva. É sistema, a teoria geral dos sistemas, que deu base também para o desenvolvimento da informática, mas para um outro caminho, tá? A gente vai... Calma que a gente vai ver isso com o tempo. Calma que vamos ver, isso vai ficar mais esclarecido com o tempo. Certo? Vamos ter tempo para isso. Mas eu só vou concluir uma citação de Edgar Morin. Eu vou falar uma citação aqui, não é exatamente com a palavra dele, mas ele diz que todo sistema é maior e menor do que a soma de suas partes ao mesmo tempo. Consegue ser maior e menor ao mesmo tempo do que o funcionamento das partes. O que ele quis dizer com isso? Porque ele esclarece também no texto dele o que ele quer dizer com isso. Certo? É maior e menor. É o seguinte, que, falando de uma célula como um sistema, certo? Que aí vai complicar muito mais de um corpo inteiro, de uma pessoa, de um animal ou de uma planta. Vai falando da célula, a nossa unidade básica, anatômica e funcional. Isso é a teoria celular, que é do século XIX. Certo? A teoria celular é coisa do século XIX, não do século XVII. Não. Só surgiu no século XIX. Célula como unidade anatômica e fisiológica básica de qualquer ser vivo. Então, num ser vivo, no mínimo, tem uma célula. Certo? Que tem todos os componentes ali. A não ser que seja diferenciada, mas uma célula básica tem, tem a informação nos seus códigos, como o código genético, tem sua estrutura e seu funcionamento, que troca matéria e energia, funcionamento pelas suas enzimas, etc. Então, uma célula é muito maior do que o funcionamento das suas partes. Ele não é algo estático. Quer dizer isso, em primeiro lugar, não é estático, é dinâmico. Todas as coisas ali se transformam o tempo todo para manter a sua organização. Está o tempo todo havendo transformação. Certo? E esse é um ponto, por isso que ela é maior do que a soma das partes. Mas ela também é menor, certo? Um sistema é menor que a soma das partes, porque ele restringe pelas suas regras de funcionamento, seus mecanismos de funcionamento, mecanismo de controle, ele restringe o que pode acontecer com essas partes. Então, quando quando uma célula absorve a glicose, não vai acontecer tudo que é possível de acontecer numa glicose. Vai depender do metabolismo daquela célula. Ela pode estar absorvendo a glicose para sintetizar glicogênio, mas ela pode estar absorvendo glicose para transformar em lactato em lactato e depois jogar fora o lactato. Mas ela pode absorver glicose para transformar a CO2 em água e gerar mais ATP. Ela pode estar absorvendo glicose para transformar em glicose e pentose fosfato. Depende do processo regulatório que estiver, do metabolismo daquela célula. O que vai acontecer com a glicose depende. Então, por isso, existe a restrição também. Não é simplesmente somar todas as partes, acaba sendo menor também, porque existe
limitações do que é possível acontecer com essas partes, certo? Por isso ele falou, parece complicado, parece contraditório, é menor e maior que somos suas partes ao mesmo tempo, do que a simples soma das partes. Mais alguma dúvida, pessoal? Olha a hora. Vocês anotem para a aula que vem, certo? Eu estou esperando aqui no chat. É o seguinte, o nosso... Eu vou parar a apresentação primeiro, vou parar a gravação primeiro, antes de tudo, vou interromper a gravação, então até a próxima aula, estou interrompendo a gravação, mas vou ficar ainda. Interrompo